Bom dia! Segunda-feira, começando mais uma semana, se aproximando do final do mês de fevereiro. O pessoal tá querendo chegar já no carnaval. Aqui em Itabuna, na Bahia, já teve um carnaval e nós estamos começando o nosso bloco aqui, nosso quadro do De Olho no Som no programa TV News, que tem aqui essas princesas apresentando a Pérola e a Toné. Bom dia, Pérola. Bom dia, Toné. E aí, tudo bem com vocês? Como Bom vocês estão? dia. Bom Beleza? dia! Eita, então, nós hoje vamos falar sobre música, como sempre, da forma mais apurada, né? A gente não vai falar apenas de uma música ou de um cantor ou de uma situação, mas nós vamos direto ao ponto. Vamos falar dos instrumentos musicais, porque os instrumentos musicais são importantíssimos para uma boa execução musical, né? O cara que tem um instrumento, ele tem que cuidar bem dele, ele tem que fazer manutenções constantes, né? Antes disso, ele para comprar um bom instrumento, ele tem que desembolsar uma boa grana, porque não existe um bom instrumento por um preço baixo, né? Muitas vezes o músico acha que ele vai encontrar um bom instrumento num valor aí de R$ 1.000, R$ 700, né? Um instrumento para uso profissional mesmo, tá muito além disso aí, né? 3.000 para começar, um violão básico, vamos dizer assim. Uma bateria, 3.000 não dá, para uma bateria profissional. Uma guitarra, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Então, para você ver que não é barato. Depois que você compra o instrumento, você tem que cuidar dele, você tem que fazer uma boa manutenção, procurar um bom luthier, para que ele mantenha as cordas tudo no jeito, tudo organizadinho, tudo certinho. E por isso nós vamos falar sobre os instrumentos musicais. Você que está começando a tocar um instrumento agora, você que está começando a cantar agora, que quer comprar seu equipamento, eu vou te dar umas boas dicas aqui para você entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Vamos para uma bateria, vamos mostrar aí uma bateria, né, Cassier? Tem uma bateria aí? Meu amigo Cassier, o homem das imagens. A gente tem uma bateria aí, Cassier? O senhor tá me vendo aí? Cassier. Oi, pronto. Essa bateria é uma bateria Yamaha. A bateria Yamaha, ela geralmente, a Yamaha tem as melhores baterias do planeta. Todas as marcas têm instrumentos, como marca de veículo, né? Você pode comprar um Jetta da Volkswagen, como você pode comprar um Gol da Volkswagen. O Jetta é de 100.000 para cima, e um Gol hoje é 80.000, 70.000, você compra um Gol dependendo do carro. A mesma coisa são os instrumentos musicais. Então, uma bateria dessa daí, em média, ela custa 30 pilas, uns R$ 30.000. E eu estou falando da bateria sem os pratos, só os tambores. Porque os pratos, você comprar um kit de pratos desses que você está vendo aí, 3 pratos de ataque, né? Crash, Splash, Ride, né? Mais o chimbal ali, aí você já vai levar uns 10.000 só de pratos também. Então, tem que ter uma grana guardada para você tocar de maneira profissional. Quando você vai gravar no estúdio, você não pode gravar com qualquer instrumento, né? Hoje nós vivemos uma época em que... Vem para cá, Cássio. Vivemos uma época em que você chega no estúdio, já tem um instrumento. Muitas vezes você está no estúdio com um sintetizador ou um controlador e você já liga no computador e ali mesmo você já grava tudo. Você não precisa ter um instrumento, você já tem o som dos instrumentos ampliado e tudo e tal. O que possibilita fazer as pequenas e médias produções. Mas quando você vai fazer uma produção tipo Zezé de Camargo, quando você vai fazer uma produção tipo Roberto Carlos, então você tem que estar munido de um bom instrumento para que você consiga fazer um trabalho de excelência. E uma bateria como essa daí é primordial para que você consiga fazer. Porém, num trabalho como Roberto Carlos, você tem que ter uma bateria muito maior do que essa daí, que são 3 tons, 2 surdos, 2 caixas, uns 10 pratos, entendeu? Então aí o investimento vai para quase R$ 100.000, né? Hoje em dia, nas cidades do tamanho da nossa, em média de 200.000 habitantes, você consegue comprar baterias. Tem outras marcas aí que você consegue comprar de R$ 4.000, uma bateria nova, né? E você já consegue fazer um trabalho bom para as igrejas, né? Tem baterias um pouco mais baratas também, mas já não tem qualidade, porque a bateria, já está falando, bateria é um conjunto de peças que vai fazer com que você tenha aquele instrumento ali. Tem um bumbo, que é esse maiorzão aí, ó, tem a pele branca na frente, onde você toca com o pé. Tem a caixa, né, que se vê muito em banda marcial também.
em orquestra. E tem os tons, os surdos. Essa daí só tem um tom mesmo e o surdo que é mais uma bateria de jazz, para tocar jazz, né? E tem os pratos. Para cada aplicação você tem os instrumentos que você precisa. Quando você compra um instrumento mais simples, por exemplo, os pratos mais simples, eles são de latão. Então ele não tem um som muito gostoso de ouvir, não. É aquele som espalhado, chato, estridente de ouvir, né? Aí você vai comprar aí por R$ 600, você compra uns 3, 4 pratos. Quando você compra uns pratos de uma marca boa, tipo uma Americana Man, você vai gastar aí uns R$ 3.000 para comprar 2 pratos. Só. 2 pratos na bateria não dá para fazer muita coisa, não. Dependendo da aplicação que você vai fazer, né? Mas eu tô falando de uma média de preço para os meros mortais, né? Vamos passar agora para o contrabaixo. Contrabaixo também, eu vou ilustrar com um Yamaha, também o TRB, que é um baixo que é muitíssimo usado no planeta inteiro. Os grandes baixistas do mundo utilizam esse instrumento, porque se você olhar aí, se Cássio tirar a tarja aí, você vai ver, pronto, ali, ó. Nós temos 6 botões. Aqueles botões ali, você vai mudar a sonoridade do instrumento. Então ele se aplica a tocar qualquer estilo musical que você quiser. Se você for tocar um jazz, que o som é mais seco, mais médio, não tem muito grave, você regula naqueles botões ali, né? Que um botão é para grave, um é para médio, o outro é para agudo, o outro é volume, o outro é o boost, para ficar mais forte o som, o outro é para slap, aí tem os captadores, e você vai regulando. Por isso, um contrabaixo desse aí você não acha por menos de 12, 15 mil reais, né? E eu tô falando isso no barato. Um baixo normal para você comprar hoje nas lojas aí, você encontra de R$ 2.000, você encontra um baixo que dá para você tirar um som, vamos dizer assim. Mas para ter um som maravilhoso, é daí para frente. Isso eu nem falei em Music Man, que já são bem mais caros. E tem uns baixos, tem os instrumentos de luthier hoje em dia. O que é um instrumento de luthier? O músico, com o tempo de experiência que ele já toca, ele já tocou com muitos instrumentos diferentes, e aí ele já sabe quais são os melhores captadores, ele sabe quais são as melhores cordas, ele sabe qual o tipo de madeira que é bom para o instrumento, né? Tá parecendo uma feira aí em cima, no backstage aí, parecendo uma feira da Califórnia. E aí, o músico já acostumado com isso, ele, sabendo disso, ele procura um luthier, que é o artesão que faz o instrumento. E aí ele vai dizer, ó, eu quero captador tal, eu quero madeira tal para colocar no corpo, madeira tal para colocar no braço, eu quero os trastes, que são esses ferrinhos que tem aí, os trastes tal, quero tarraxa tal. Ele vai escolher as peças que ele quer e o luthier vai fazer do jeito que ele quer o instrumento, no tamanho que ele quer, específico para ele. Então um instrumento desse tem um preço exorbitante, porque você comprar as peças separadas já é mais caro e o instrumento pronto depois ele é único. Ele é único. Então, quando o músico pede para fazer um instrumento desse luthier, dificilmente ele vende, né? Esses são os contrabaixos. As cordas também. Hoje você encontra encordoamento de contrabaixo aí de R$ 75, mas os melhores mesmo são R$ 500 para você comprar. E um encordoamento desse, se você toca pelo menos no final de semana, você tem que trocar ele uma vez por mês. Muitas vezes o cara não troca, aí fica deixando o encordoamento enferrujar e tal, porque já tem todo um contato com a nossa pele. Nós temos um óleo na pele que a gente não consegue ver, mas que ele vai ficando ali nas cordas do instrumento que são metal e ele começa a oxidar as cordas. E a primeira coisa é perder o som, o brilho do som do instrumento, o que faz com que fique ruim o som do instrumento. Aí você tem que trocar. O cara, poxa, mas eu vou dar R$ 500 no encordoamento desse, eu vou ali comprar um de 75. Aí compra um de 75, não dura muito, daqui a pouco ele vai ter outro prejuízo e tal. Então eu estou aqui te dando essas dicas para você ter noção de quando você for comprar um instrumento, você saber o que comprar e qual a média de preço. Vamos agora para as guitarras, Cassier. Nós vamos falar agora das guitarras. Essa daí é uma Fender americana, modelo Stratocaster. A Fender, há muitos e muitos e muitos anos, é a principal guitarra usada no planeta. Para você ter uma ideia, Toné, ela é usada por Eric Clapton, ela é usada por David Gilmour, do Pink Floyd, ela é usada pelo Slash, do Guns, ela é usada por Prince, foi usada muito por Prince, ela é amplamente usada no mundo inteiro para tocar vários estilos de música, tanto música jazz como instrumental, como rock and roll, como blues, né, B.B. King, é, é, tem um outro agora que eu esqueci o nome dele, que era um grande guitarrista mesmo, e ele usava uma Fender, né? A Fender, outro dia tinha um amigo meu aqui que ele veio de Ilhéus e ele tá com a Fender
assinada por Steve Ray Vaughan, que é um grande guitarrista mundial. E essa Fender dele, toda essa parte de metal que você está vendo aí, a dele é banhada a ouro. Então essa guitarra dele ele estava vendendo por 19 mil reais. Já usada, já há uns 10 anos com ele essa guitarra. Mas você olhava para a guitarra e parecia que a guitarra dele tinha saído da fábrica. Pelo cuidado. Você vê o case da guitarra, onde guarda a guitarra, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Você abre assim aquele veludo e a guitarra toda bonita e já tem os óleos próprios para lubrificar as cordas, a flanelinha para tirar o óleo da nossa pele depois que termina de tocar. Então é um outro padrão de instrumento para um outro padrão de músico. Né? São as guitarras Fender. Aí o pessoal compra muito. É, é, Tem umas guitarras mais simples que são imitação da Fender. Hoje você chega numa loja lá e você vê uma guitarra igual essa aqui, ó, desse jeito que você tá vendo aí. Só que ela não é Fender, né? Tem Memphis, por exemplo. Você vai comprar uma Memphis ali, R$ 900 você compra uma Memphis. Mas a Memphis não tem a madeira da Fender, não tem os captadores que a Fender tem, não tem as peças, nenhuma peça como a Fender tem. Muitas vezes os captadores que você coloca numa Fender ou que já vem nela, você compra 3, 4 Memphis. Só os captadores da Fender. Entendeu? Então são guitarras que, quando você ouve aquele som maravilhoso, aqueles solos de Pink Floyd, de The Wall, é uma Fender. Você fala, meu Deus, o cara toca demais. Mas antes do cara que toca demais, tem um timbre poderoso do instrumento. Que você não precisa colocar um pedal ou uma pedaleira cheia de timbres para ficar bonito. O som do instrumento por si só já é muito bom. Coloca outra aí, Cassier. Temos também a Gibson, que é o modelo Les Paul. A Gibson Les Paul, ela é uma guitarra também tradicionalíssima, muito usada para blues, usada por grandes nomes da música também, como Lee Ritenour, né, e como o nosso B.B. King. Né? Quem não lembra das guitarras de B.B. King, que ele tinha até um nome que ele chamava, né, a guitarra. Eu não lembro agora, era como se fosse o nome de uma mulher. Né? E o som dessas guitarras ele é mais abafado. O som da Fender é bem aberto, assim, bem presente. O som da Gibson é um som mais abafado, mais aveludado para você tocar aquele jazz. O pessoal da bossa nova usa muito aquele sonzinho abafadinho da bossa nova, né? O blues que tem aquele som poderoso é mais grave, o som da Gibson, né? Quem tem uma guitarra exatamente igual essa daí é o Samuel Rosa. Se você observar, você vê que ele tem uma guitarra exatamente igual essa daí. Essas guitarras, elas também têm esse preço aí, médio de 20, 30 mil, tem guitarra de 50 mil, né? E dá pra você fazer um som muito legal. Existem guitarras mais baratas, como Epiphone, como outras marcas hoje, que o pessoal Shelter, o pessoal coloca muito à venda aí para os músicos meros mortais, né? Como nós, usarem para tirar o seu som no dia a dia, gravar as produções pequenas e médias em casa mesmo, no estúdio pequeno, no home studio, né? Mas quando você vai para um Mosh, por exemplo, que é o maior estúdio da América Latina, que é sediado em São Paulo, que é do pessoal dos Folhas, né? Os Folhas, reconhecido no Brasil de muitos anos, né? Que foi reconhecido também mundo afora. Eles têm um super estúdio lá e quando você chega, dessas guitarras aí tem tipo dezenas, né? Dezenas para você escolher. Ah, eu quero a Les Paul daquele modelo de B.B. King, eu quero a Les Paul daquele modelo de Lee Ritenour, eu quero um Les Paul daquele outro modelo e tal. Tem tudo lá para você tocar, né? Agora um estúdio desse também, quando você entra lá no estúdio, só é você pisar, você já está esvaziando um banco para entrar nele, né? Porque é um complexo, né? A gente fala o estúdio Mosh, mas é um complexo. Lá tem acho que 7 estúdios completos, independentes dentro do mesmo lugar. É o pessoal que atende as grandes gravadoras da América Latina, né, para gravação e tudo. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui na TV uma mesa de 20 canais, que a gente usa 3, 4, 5, né? Lá eles têm as mesas menores que eles têm, tem 128 canais, né? As maiores têm 256 canais, ou seja, você pode ligar 256 instrumentos ao mesmo tempo e gravá-los em apenas um estúdio. Lá tem 7 estúdios diferentes, com salas que são maiores do que esse estúdio aqui para gravar, com orquestras inteiras. Né? Então são esses lugares aonde entram esses instrumentos para fazer certos tipos de trabalhos. Tem músicos que são agraciados, né, também pela sua determinação e força no estudo, na pesquisa, na evolução do trabalho, e eles conseguem a grana para comprar um instrumento como esse daí. Né? Vamos para o piano. Coloca o piano aí, Cassier.
Aliás, coloca o órgão logo pra gente falar do órgão eletrônico, que é um instrumento completamente diferente. Se você olhar o órgão eletrônico, ele tem dois teclados, um embaixo e um em cima. E nos teclados tem a parte que comumente a gente conhece os teclados com as teclas brancas, que são as maiores, e as pretas, que são as menores, né? Mas se você olhar no órgão, na parte esquerda, tanto do teclado de baixo quanto no de cima, nós temos teclas, as teclas grandes são pretas e as pequenas são brancas. Então já é bem diferente isso daí, né? E o outro detalhe, ele tem também lá embaixo, ele tem milhares de pedais. Se você observar, são muitos pedais. Esses pedais também são teclados que a gente toca com os pés. Você está emitindo notas mais graves, enquanto você está tocando na parte de cima um timbre mais agudo para solo e na parte de baixo um timbre mais cheio para fazer base. E E qual é a detalhe, diferença pro piano? então, a diferença é que o órgão ele tem um som todo característico. Ele é um instrumento eletrônico, aonde muitos têm a caixa Leslie, que fala que é aquela caixa que dá o vibrato. Você dá o timbre, ele faz tan, aí você liga a caixa Leslie, ele começa a vibrar. Tan, o órgão tem essas vibrações, né? E tem esses O botões que você piano vai já não tem alterando o essa. timbre enquanto. Não tem esse recurso, né? O piano, claro. Não, porque o piano ele é um instrumento acústico. Ele não é um instrumento eletrônico. O piano é um instrumento em que você toca e ele tem um mecanismo todo analógico que ele faz com que você toque nas cordas do piano e o armário do piano, aquela madeira toda, vai exibir aquele som, né? Vai soltar aquele som, né? Pode colocar o piano, Cassier. Pronto. Aqui nós temos um piano da Yamaha também. Por aí você já viu que a Yamaha, né, não é só jet ski, não é só moto, né, mas também é mesa de som, instrumentos musicais e é tudo Yamaha é dos japonesa, né, melhores. Charles? Japonesa. A Yamaha tem uma história maravilhosa. Eu vou, num desses quadros aqui, eu vou contar a história da Yamaha para vocês entenderem. A Yamaha começou a mexer com motores na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, um piano acústico, ele é um instrumento que tem diversas cordas. Ele tem 88 teclas, é um instrumento de madeira, ele tem um cepo de madeira onde tem a tensão dessas cordas de uma ponta a outra, ele segura o peso dessas cordas aí no mínimo em meia tonelada. Quando você afina essas cordas, ficam todas tensionadas, né? E aí tem a tampa do piano, que ele é aberto tem um som, e você vai fechando, ele vai tendo uma sonoridade diferenciada, né? Quando você vai captar o som de um instrumento desse para fazer um show, para fazer uma gravação, você coloca microfones embaixo, coloca microfone dentro dele, coloca microfones em cima, assim, por fora, né? E ele tem 88 teclas, mas assim, na parte grave do instrumento até mais ou menos chegar perto da parte média, cada tecla é uma corda. Quando você chega na parte média, quase na parte aguda, cada tecla são 3 cordas. Quando você sai da parte, não, são duas, da parte média para aguda são 3 cordas. Então, quando você toca uma tecla, tem 3 cordas tocando. Para você afinar essas cordas aí, é um trabalho terrível, né? De maneira que o instrumento desse é extremamente artesanal e o valor dele, um piano desse aí que vocês estão vendo aí, ó, é em torno de 50 mil reais, né? Muita gente tem um piano desse em casa para servir como um objeto de arte, né? Uma obra de arte que eu tenho em casa. Tem gente que gosta de quadros, tem gente que gosta de pianos. Então, certa feita eu fui convidado para ir na casa de um empresário aqui em Itabuna, num prédio muito bonito ali na Beira Rio. E quando eu cheguei na sala dele, tinha tipo um palco redondo. Sabe como o pessoal coloca os carros hoje? Que fica girando assim? Ele tinha isso aí nos anos 90. Ele tinha um palco daquele redondo assim, ó, com um piano desse. Esse é o meia cauda, que são 4 metros de profundidade, né? O de cauda inteira é aquele de concerto, são 7 metros de profundidade. Um piano desse tem um peso terrível, né? Eu tenho um piano de armário em casa, que é aquele piano de apartamento, que ele é vertical. Pra subir no terceiro andar da minha casa, minha irmã. Rafinha sabe aí o trabalho que deu pra subir, que ele tava lá com a gente. 4, 5 homens gemendo pra colocar esse negócio lá em cima, que é muito pesado, é mais de meia tonelada o peso dele. Entendeu? Então é isso. Hoje nós falamos sobre os instrumentos musicais para que você conheça melhor, né, as marcas, os modelos, os preços e que você se adapte também como músico. A gente vai estar falando também depois sobre tipo de cordas, né? Vamos falar sobre peças de manutenção, vamos falar sobre músicos que usam determinados instrumentos, né, os músicos nível regional, nacional, internacional, para que você esteja sempre bem informado sobre esse mundo da música, porque aqui no De Olho no Som, o som que você ouve, aqui você vê.
Então fica com Deus e na próxima segunda-feira a gente vai ter uma bela entrevista falando sobre um assunto bem peculiar também, que são as fanfarras, as bandas musicais escolares. Valeu!